Vamos continuar essa manhã pensando sobre algumas, na direção de que nós começamos no domingo passado, sobre conhecendo a vontade de Deus. E eu fiz uma pergunta aqui no domingo passado: quem conhece 100% de acerto a vontade de Deus para a tua vida? Quem sabe? Com 100% de precisão. Eu sei exatamente qual é a vontade de Deus na minha vida. Quem sabe? 100%, sem erro. Oi? Você sabe com certeza 100%? Você sabe hoje, talvez? É. Sim. Concordo com você. Existem coisas que a gente sabe, existem coisas que permanecem em mistério. Não é? 100%. Você sabe o que você vai fazer daqui a 10 anos? Aonde você vai estar daqui a 10 anos? Quem você vai ser daqui a 10 anos? Se você vai ser avó, se você não vai ser, se você vai ser... Para quem não que está na caminhada, se vai estar casado ou não, se vai ter terminado aquela faculdade que sonha fazer ou não. O que nós sabemos daqui a 10 anos sobre a nossa própria vida? Sobre a vontade de Deus daqui a 10 anos? Essa é a ideia. Eu acho que sim, nós sabemos como cristãos que temos obrigações em termos de compromisso com o Senhor, isso sim. Porém, fala, Leni. A idade a gente sabe, né? Daqui a 10 anos eu vou estar na metade da minha vida. De fato, a gente sabe algumas coisas, volto a dizer, nós sabemos algumas coisas, porém outras permanecem em mistério. Vocês já fizeram a seguinte pergunta: Senhor, por quê? Já fizeram essa pergunta alguma vez? Eu acho que vocês não, eu já. Eu já fiz essa pergunta na minha vida, algumas vezes. E é um questionamento que eu diria bastante comum na vida do ser humano. Bastante comum. 2005, eu morava em Curitiba com Raquel. 2005, Raquel estava grávida. Nesse período eu estava na faculdade. Desesperado por um trabalho, porque eu estudava à noite e eu precisava trabalhar. Raquel estava grávida e nosso dinheiro estava acabando, então eu precisava de um trabalho. Então comecei a me candidatar para todos os trabalhos que apareciam, todos. Até de vendedor, nunca trabalhei de vendedor, mas enviei um currículo para trabalhar como vendedor. E fui selecionado para fazer a entrevista de emprego. E assim ia, e eu fazia entrevistas e me tornei assim um expert em entrevista, dinâmica de grupo, fazia tudo aquilo. Que é uma benção, né? Você que já participou de uma dinâmica de grupo, que palhaçada, se você parar para pensar, né? Aí você tem que escolher um brinquedozinho lá. Para que esse brinquedo que você escolheu? Pô, você tem que falar sobre o brinquedo. Pô, foi muito interessante aquilo. E eu me tornei assim bastante acostumado a essa dinâmica de grupo. E fui fazendo dinâmicas de grupo, dava o melhor de mim, era honesto nas afirmações e nas aspirações que eu tentava ser honesto. E quando tudo parecia que ia funcionar, o outro conseguiu o emprego e eu não. E eu dizia: por que, Senhor? E a minha mulher grávida, e o dinheiro acabando, e a data do nascimento da criatura chegando. Eu disse: e agora? O que fazer? No fundo dos nossos corações, no fundo, mas mesmo, todos nós sabemos que Deus tem um plano para nós, todos nós. Nós não debatemos isso, nós não nos cercamos de afirmações teológicas a respeito disso. Nós sabemos que nós não estamos aqui à toa nesse mundo, mas nós estamos aqui nesse mundo por um propósito. Mas, no entanto, em certas circunstâncias da nossa vida, a gente se sente como cegos tateando assim, ó, e não sabemos para onde ir. Quando eu conheci Raquel, eu sentia que se nós caminhássemos juntos na direção em que nós estávamos caminhando, casamento seria uma realidade não muito distante. Mas então, eu fui para uma faculdade teológica. E as coisas começaram a mudar um pouco. E, a princípio, tudo estava indo muito bem. Nós trocávamos cartas. Naquela época já existia o e-mail, mas a gente não tinha esse acesso todo, então nós escrevíamos cartas. E todas as semanas a gente trocava cartas. Todas as semanas. A princípio, tudo estava muito bem. Mas o problema começou quando eu tive que fazer o meu estágio prático, quando eu fui enviado para Paraguai, 20 quilômetros depois de Assunção, no meio do mato,
Sabe, onde você olhava só tinha mato, mato, mato. Eu, puxa vida, eu sou bastante urbano, eu não sou de mato. Assim, gosto de fazer caminhadas no meio da floresta, mas eu sou bastante urbano, eu gosto de gente, eu gosto de carros, eu gosto de trânsito, eu gosto dessas coisas. Não demais também. Mas, de repente, eu comecei a questionar essa questão do meu possível casamento com Raquel. Falei, pô, eu acho que essa não é a vontade de Deus, que eu case com ela. E em algumas cartas que eu escrevi para ela, desde lá para cá, eu tentei demonstrar isso, mas não fui muito claro. E aqui está o resto da história. Não fiquei assim por muito tempo. Quando eu voltei para o Brasil, de volta, comecei a colocar as ideias em ordem. E tive um momento de iluminação, que eu diria que, na verdade, foi a minha mente tentando falar comigo para chamar minha atenção. E essa voz que eu sentia na minha mente dizia, acorda, rapaz, acorda para a vida. Foi isso que eu senti. Acorda, você é apaixonado por essa mulher. Foi assim que aconteceu, e era pura verdade. Foi assim que eu senti. E isso aconteceu em 2001. No ano seguinte, 2002, nós noivamos. Em 2003, nós casamos. E em 2013, vamos completar 10 anos de casados. Mas olhando para trás, eu não tenho certeza de quanto eu meditei sobre essa questão, teologicamente falando, em pensar se essa era ou não a vontade de Deus que eu casasse com Raquel. Na verdade, sabe o que era? Uma desculpa, era como dizer, olha só, eu gostaria de namorar com você, mas eu acho que Deus não é a vontade de Deus. Quem pode questionar um negócio desse? Quando alguém chega e diz para você, Deus me disse, como é que você vai questionar uma coisa dessa? Você não consegue questionar, porque a pessoa está falando dela, do interior dela, e era assim que eu estava me sentindo. Quem pode argumentar contra isso? Mas será que eu acreditava realmente que aquilo era a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu acreditava naquilo? Hoje, olhando para trás, eu acho que talvez tenha sido, porque só assim eu acordei e tive certeza de que ela era a mulher da minha vida, e que ainda estava em tempo de consertar a minha bobagem, né? Esse pequeno drama pessoal, embora nada emocionante, nem um pouco romântico, né, ilustra uma verdade fundamental, que muitas vezes todos nós ignoramos. E a verdade é a seguinte, conhecer a vontade de Deus é uma jornada, não um destino. Não é um destino. Às vezes a gente acha que a jornada de Deus, a vontade de Deus é isso, eu vou chegar lá. Não é essa. A vontade de Deus é uma jornada que você vai descobrindo à medida que você caminha. É uma jornada que leva tempo. E no processo, às vezes, ficamos bastante confusos. Ficamos confusos. Quando passamos por um momento de confusão, temos convicções, às vezes, totalmente erradas sobre qual é a vontade de Deus. A questão profunda não é sobre o que é certo e errado sobre a vontade de Deus. A questão para descobrir a vontade de Deus é buscar verdadeiramente, querer saber. E se você está disposto a segui-lo, ele vai levar você exatamente onde ele quer que você vá. Pensando nisso durante essa semana, nós começamos domingo passado a questão da confiança. Eu vou chamar a Raquel aqui, muitos de vocês não estavam aqui domingo passado, eu vou chamar a Raquel aqui de novo, ela não sabia disso. Vou chamar ela aqui de novo, vou demonstrar isso de novo. O que Deus espera de nós em termos de confiança, quando Ele diz, confia em mim. A confiança em Deus é mais ou menos o seguinte. Você caminha e chega um momento em sua vida onde você não sabe o que vai acontecer. E aí o que você faz? Ela não confiou, você nunca botou a mão. É o que a gente faz. Vamos lá de novo, vamos lá. Agora melhorou. Então, confiar em Deus é depositar o seu peso, obrigado, é depositar o seu peso inteiro nele. Essa ideia da palavra, quando ele diz, confia em mim, é você se abandonar no abraço de Deus, como a Geise falou essa manhã. Mas existe tanta desinformação, tanto ensino errado e tanta teologia defeituosa acerca dessa coisa toda, que como resultado disso, muitos cristãos
continuamente tomam decisões erradas, acabando frustrados espiritualmente. Nós temos uma gama de pessoas frustradas espiritualmente porque entenderam errado a questão da vontade de Deus sobre a nossa vida. A fim de ajudar a gente a entender esses aspectos, de uma perspectiva bíblica, essa manhã eu quero compartilhar 4 ideias erradas que nós temos acerca da vontade de Deus em nossa vida e dar uma resposta bíblica para cada uma delas. Cada um desses mitos, desses conceitos errados, embora populares entre os cristãos, pode ser devastador para a nossa vida espiritual. Acreditar em conceitos errados acerca de mitos destrói a nossa vida espiritual, porque a gente caminha baseado naquilo e quando a coisa não acontece, a sua fé cai. Aquilo que eu venho falando aqui repetidas vezes, se o nosso fundamento espiritual não for bom nos dias de adversidade, de dificuldade, tudo cai, porque a fundamentação não está suficientemente boa. Então, se o nosso fundamento é bom, ele resiste dias de dificuldade, dias de tormenta, de questionamentos, de dúvida, em função dessa base boa. Primeiro mito, então, essa manhã. Nós temos o primeiro mito. Primeiro mito que as pessoas acreditam. Deus quer que você conheça o futuro. Isso é um mito. Muitos cristãos acham que Deus tem ou quer revelar o futuro para nós. E nós temos que convenhar num ponto aqui. Nós, como seres humanos, somos curiosos com relação ao futuro. Olha só, esse mito é o primeiro da lista aqui essa manhã, porque é o maior erro que os cristãos fazem em relação à vontade de Deus. É o erro de conhecer o começo no início. De querer conhecer o começo, o final no início da coisa. Jô Soares diz que ele começa a ler o livro pelo final. Ele lê o final e daí ele começa a ler o livro. Para mim, estraga o livro. Ou você começa a assistir o filme pelo final. Eu vou dar uma olhadinha lá no final. Se bem que os filmes pós-modernos, eles começam pelo final, né? Eles mostram uma conclusão e aí o desenrolar do enredo. Começa-se pelo final para daí criar o enredo. Agora, essa questão de querer saber o final no início é um erro, pelo fato de que Deus nos conduz em uma direção particular. Nós achamos que, por esse motivo, o final dele já está garantido para nós. Ou seja, se eu estou caminhando e tudo está dando certo, eu já tomo como garantia de que o final vai estar 100% garantido. Está certo assim. Assume-se que vai estar garantido, né? Começamos por uma estrada e pelo fato de estarmos indo naquela direção, sentimos que o destino está certo. Vamos ser claros nesse ponto, gente. Raramente a vontade de Deus é que você saiba algo sobre o seu futuro pessoal. Olha só o que a Bíblia diz em Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Pode passar esse aí, Bruno? Pode passar também. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso é que a palavra de Deus diz em relação ao nosso futuro, na medida que nós caminhamos. A ideia aqui não é uma luz resplandecente que ilumina uma vasta área. A ideia aqui é de um homem andando na escuridão, segurando uma lanterna na frente dele, que ilumina somente aquela área onde ele está pisando. E à medida em que ele caminha, passo a passo, está sendo iluminado. Não é uma luz que você ilumina e quilômetros são iluminados. A vontade de Deus em relação ao nosso futuro é que a palavra dele, que a presença de Deus ilumine a nossa vida enquanto caminhamos passo a passo. Vamos encarar a verdade aqui entre nós. Eu e você, nós queremos saber o futuro. Nós gostamos da ideia de saber. Quantos aqui não dão uma olhadinha no jornal para ver o que vai acontecer na novela durante a semana? Porque nós gostamos de saber o desenrolar. Tem muita gente que dá uma olhadinha no horóscopo logo cedo para saber como vai ser o dia, o número, a cor. Se ele precisa tomar o ônibus, se não, ou se é melhor não sair de casa ou sair. Nós gostamos da ideia de saber. Queremos saber o que vai acontecer no próximo ano. Nós gostamos disso. Por que nós queremos saber? Para estar preparado. Nós queremos saber para estarmos preparados com antecedência, mas Deus não joga esse jogo. Suponha que Deus lhe deu uma pasta. E dentro dessa pasta,
os detalhes da sua vida, do que vai acontecer nesses próximos 10 anos. Deus tem uma pasta para você. Deus chega e diz, tenho aqui uma pasta com tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos 10 anos. Você aceitaria essa pasta? A primeira resposta seria sim, foi a minha também. Agora, deixa eu adicionar deixa eu só fazer uma pequena ressalva aqui. Só que nessa pasta está escrito assim, você não poderá mudar nada. Você ainda assim aceitaria? Eu não aceitaria, eu sairia correndo. Ao mesmo tempo que nessa pasta vai haver muita realização, vai também ter muita coisa que você não gostaria de saber de antecedência que você vai passar. Por isso eu volto a dizer, a vida é muito melhor quando vivemos um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez é um passo. Aquela lâmpada que ilumina cada passo, é um dia. Existe um propósito celestial que mostra o que você vai fazer em 30 de setembro de 2022? Eu acho que sim. Existe um propósito de Deus daquilo que vai ser a tua vida daqui a 10 anos. Mas a única parte que você consegue enxergar desse plano é todas as manhãs, vem em forma de 24 novíssimas horas recém-entregues pelos SNCE, que nada mais é do que o Serviço Noturno Celestial Express, que te dá a cada manhã 24 horas novinhas, para você viver. 1 hora por vez. Não perca esse ponto, gente. Não perca a importância desse ponto. Deus quer nos ensinar a confiar nele a cada passo. A cada passo. Lâmpada que ilumina os nossos pés. A tua palavra é essa coisa aqui. É a lâmpada que ilumina os nossos pés, é a luz que ilumina os nossos caminhos. Não é uma luz tão grande a ponto de você não ter mais nenhuma dúvida, não ter mais nenhum problema de, será que é essa decisão ou não? Mas que à medida que você caminha, vai sendo iluminado. Passo a passo. Graças a Deus que Ele não nos dá aquela pasta com todos os detalhes da nossa vida em 10 anos. Mito número 2. Deus quer que você tenha 100% de certeza antes de tomar uma decisão. Quem aqui não gostaria de ter 100% de certeza de qual casa comprar, de que emprego aceitar, para qual cidade morar, com que pessoa casar, qual curso fazer? Quem não gostaria de ter essa certeza? Eu não culpo você se você está preocupado com isso. Se eu devo construir ou não, se eu devo comprar um carro agora ou não, se eu devo mudar de emprego ou não, se eu devo... Todos nós estamos sempre nessa dúvida, não é? E poucas vezes a gente tem 100% de certeza, né, nas coisas. Mas eu vejo que há 2 problemas com esse ponto de vista, de querer saber com 100%. Primeiro, às vezes nós achamos que temos 100% de certeza. Não, porque isso aqui eu tenho certeza absoluta, é de Deus. Deus me disse. Só para no final a gente descobrir que estava totalmente enganado. Né? Está totalmente enganado, cara. Volto a falar aqui, como no início da minha jornada, quando eu conheci Raquel. Em certos momentos eu tinha absoluta certeza que eu não deveria casar com ela. Mas sabe por quê? Porque eu estava confuso. Não era vontade de Deus. Sabe, eu estava confuso. E, cara, era um garoto. Não tão garoto mais. Mas estava confuso. Confusão. Tinha uma série de decisões que eu tinha que tomar. E essa realmente foi a mais séria na minha vida. Uma das mais sérias. Primeiro ponto perigoso nisso é que a gente acha, às vezes, que tem certeza absoluta, só para descobrir mais tarde que estávamos errados. O segundo perigo em querer saber a 100%, e essa é mais comum para a maioria das pessoas, é que em nossa busca para ter 100% de certeza, acabamos fazendo nada. Ficamos parados. Não tomamos decisão nenhuma, não fazemos nada, né? E ficamos lá. Paradinhos, enquanto as oportunidades passam na nossa frente, e vão passando, e você, bom, eu não tenho certeza, aí passou, aí passa aquela pessoa da sua vida, e você não toma decisão, aquele curso, enfim, várias áreas, estou só falando a questão de pessoas, só para dar um exemplo, mas
Fato é que quando nós queremos, ou buscamos, ou achamos, ou acreditamos que Deus quer que a gente saiba 100% com certeza a vontade dele para a nossa vida, a gente deixa de fazer a nossa obrigação. Aí tem pessoas em necessidade, e você fica pensando, será que eu devo ajudar? Será que não? Será que devo? Será que não? Será que devo? Será que não? Bom, não tenho 100% de certeza, não vou fazer, não vou ajudar. Será que Deus precisa se materializar na sua frente e diz, abra o olho, essa pessoa precisa da sua ajuda, estenda o braço. Sabe, o erro de querer saber 100% nos traz problemas. Olha só esse princípio ilustrado na vida de apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 16, versículo 9. Paulo estava com a equipe dele, em Troade, e lá ele teve uma visão de um homem pedindo ajuda. Ele diz, venha a Macedônia e nos ajude. E imediatamente, Paulo, em resposta a essa visão, com a equipe dele, atravessa o mar Egeu e vai até lá. Quando eles chegam lá, encontram uma mulher chamada Lídia, e nada daquele homem. Aquele homem nunca apareceu. Aquele homem que diz, nos ajude. Mas uma mulher apareceu, e não um homem. Ele estava longe de ser encontrado. Esse homem nunca foi encontrado, esse homem da visão. Mais tarde, Paulo e Silas foram presos, despidos, espancados e jogados numa cela. O apóstolo Paulo provavelmente deve ter dito, errei legal. Fui seguir uma visão, olha só o que me aconteceu. Mas naquela noite, durante um terremoto, conta-se a história que aconteceu um terremoto, eles levaram o carcereiro, aquele carcereiro da cadeia, levaram esse homem a Cristo. Eles o batizaram, e não somente ele, mas também toda a sua família. Na manhã seguinte, Paulo e Silas foram conduzidos para fora da cidade pelos líderes locais, que estavam contentes em vê-los partir. Vão embora, não fiquem aqui, vão embora. É uma história estranha, não é? Em muitos aspectos, parece que Paulo falhou completamente. Nada daquilo que naquela visão aconteceu, nada. E parecia que foi um fracasso inteiro. Onde estava aquela igreja que precisava de Paulo? Mas do ponto de vista de Deus, Paulo estava exatamente no lugar que ele queria que Paulo estivesse. Em seguir a direção de Deus, quando Paulo seguiu a direção de Deus, Deus foi dando mais luz. E ele foi dando mais paz, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Precisava, aquela pessoa, aquele carcereiro, precisava de Cristo naquele momento, e Paulo estava lá. Apanhou. Foi jogado fora da cidade e tudo mais. Claro, olhando para esse ponto de vista, parece que ele falhou. Paulo fez o que Deus queria que ele fizesse, mesmo quando parecia que não era nada daquilo que ele esperava fazer quando chegou na cidade. Fazer a vontade de Deus, gente, fazer e conhecer a vontade de Deus, significa tomar o próximo passo, seja o que for, sem uma promessa definida sobre o resultado final. Deus não vai dizer, a partir do momento em que você tomar esse passo, as coisas lá na frente vão ser 100% legais para você. Não espere isso. Eu diria para você, o meu conselho para você hoje seria o seguinte: quer descobrir a vontade de Deus? Tome a decisão e confie no Senhor pelos resultados. Tome a melhor decisão, ore, entregue ao Senhor. Não tem certeza ainda, tome uma decisão. Aquela que você julgar ser a melhor. E confie no Senhor pelos resultados. Sabe, eu vou fazer, Senhor. E entrego ao Senhor os resultados. Confie no Senhor pelos resultados. Às vezes você vai saber mais, às vezes você vai saber menos. Mas viver pela fé significa tomar o passo seguinte, mesmo quando você não sabe. Mas certifique-se de que é o melhor, de que você está tomando a melhor decisão, pelo menos no teu ponto de vista. Terceiro mito, terceira coisa que às vezes nós acreditamos, e é errado, que o maior objetivo de Deus é a minha felicidade pessoal. Milhares de pessoas compram essa ideia. Milhares de pessoas. Eles acreditam que a felicidade ou a felicidade pessoal é o objetivo supremo de Deus para eles. Isso até soa bonito, não é? Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu me sinta completo. Deus quer que eu seja bem-sucedido. Esse pensamento tem sido usado para justificar todos os tipos de comportamento bizarro. Bizarro, eu diria. Conheço a história de uma pessoa
que chegou no pastor, no gabinete pastoral do pastor, e disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse comigo para que o meu marido morresse. Aí o pastor tomou um susto e disse: mas como assim? Não, eu estou apaixonado por outra pessoa e eu não quero cometer adultério. Então eu quero que o Senhor, porque a Bíblia diz que se dois aqui na terra, concordassem a respeito de qualquer coisa, e a Bíblia diz isso, mas não significa isso. A Bíblia diz que se dois concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, seria concedido. E ela citou esse texto para o pastor. E ele disse: eu quero que o senhor concorde comigo para que meu marido morra e eu possa casar com outra pessoa. Então, porque ela acredita, eu quero ser feliz, e com meu marido não vou poder ser, ou com minha esposa não vou poder ser, então parto para outro, porque o objetivo de Deus é a minha alegria, é a minha felicidade. Se a sua felicidade não é o objetivo supremo de Deus para você, então qual é a vontade de Deus? E olha só, volto a dizer, muitas bizarrices têm sido feitas por causa desse erro. A pessoa não se submete mais em mudar questões morais e comportamentais na sua vida, porque acha que deve ser assim. Deus me fez assim. A Lady Gaga tem uma música que diz: eu nasci assim, e tem que ser assim. Não tem que ser assim. Nós nascemos, às vezes, com várias questões que precisam ser resolvidas. Existem questões que precisam ser abandonadas e que são moralmente erradas, que são pecado, precisam ser abandonadas, que levam à destruição. Mas quando nós acreditamos que o objetivo de Deus é a minha felicidade, não importa mais em que área está a minha moralidade, não importa mais. Porque eu entendo e eu acredito que Deus tem um plano de alegria na minha vida, então não importa o que eu faço, Deus vai dar o seu carimbo de autenticidade. Deus não faz isso. Eu acho que um termo teologicamente correto para isso é bobagem. É acreditar numa bobagem. A palavra de Deus é clara quando diz que a vontade de Deus para nós, em 1 Tessalonicenses 4:3, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade suprema de Deus, não minha felicidade pessoal, não minha realização pessoal, não meu sucesso pessoal. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Ser santificado significa tornar-se santo, o processo de tornar-se santo. E isso se refere que é um processo ao longo da vida, de caminhada, de aprendizado, na qual Deus nos molda através de uma série de experiências positivas e negativas em nossa vida. E no final desse processo de moldar as nossas vidas, nós atingimos aquele objetivo que Deus tem para cada um de nós, que nós nos tornemos como Cristo, obedientes a Deus, servindo o propósito para o qual nós estamos aqui nessa terra. E o argumento que ele usa é o seguinte: as coisas ruins que acontecem conosco são usadas a fim de cumprir o seu propósito divino em nós. Costumo dizer, as pedras de tropeço na nossa vida depois se tornam pedras de apoio, naquelas que ajudam você a crescer. Nós olhamos para as dificuldades e as situações difíceis na nossa vida que enfrentamos com um olhar muito negativo. Deveríamos olhar um pouco mais para Tiago, que diz: olha só, se você passa por tribulação, sofrimento, dor, angústia, fique feliz. Não parece loucura isso? Mas a perspectiva de entrada nesse processo, quando você enfrenta um problema, é onde você vai chegar depois. Quando você sair dele, você vai sair muito mais forte, muito mais preparado. Não só para você, mas para ajudar pessoas à sua volta com o problema que você enfrentou. Então, Deus não mostra o plano dele para a nossa vida para que nós possamos argumentar com ele. Deus não mostra o plano dele para que a gente olhe e diga: talvez eu faça, talvez eu não faça. Será que o plano B não é melhor, Deus? Deus não faz isso. Deus só vai mostrar o plano dele para nós quando nós estivermos dispostos a seguir esse plano. Não é para argumentar. É para dizer se sim ou não. Simples assim. Gente, eu tenho visto durante
esses anos de ministério todo, pessoas achando que o plano de Deus inclui em nossa vida riqueza, sucesso imediato. Isso é um erro. Isso é um erro sem tamanho. E quando nós não alcançamos as riquezas e o sucesso imediato que nós achamos que o plano de Deus tem para nós, nós nos frustramos. O plano de Deus traz paz, alegria e satisfação. Isso sim. Mas nunca Ele nos prometeu riqueza nem sucesso imediato. Nunca. Nunca. Mas Ele diz que Ele traria uma paz que o mundo não conseguiria explicar. Uma satisfação que você próprio não saberia identificar. Dizer, puxa, eu estou satisfeito com isso. Mesmo no meio de tribulação. Por isso que Tiago diz, considerai grande alegria passar por tribulação. Parece loucura. Mas quando a paz de Cristo habita em nós, nós sentimos isso. Quarto mito. Deus faz a sua vontade ser difícil de encontrar. Esse é um mito. Isso não é verdade. E muitas pessoas lutam nessa área. Talvez estejam buscando 100% de certeza, ou talvez estejam buscando algum tipo de mensagem de Deus, ou um cartão que diz, Frido, aquele Fusca vermelho, compre aquele, assinado Deus. Seria tão legal, né, se acontecesse assim. Deus mandar um cartão debaixo da porta e diz, olha só, fulano é o cônjuge para a tua vida, assinado Deus. Aí você, pô, legal, vai lá. Mas não acontece assim. E nós esperamos assim, mas não acontece. Ou temem que talvez durante uma noite, enquanto estão assistindo o seu programa favorito, não vou dizer que é Gabriela, mas eles temem que estão lá assistindo aquele programa e de repente Deus lhes revele o plano de Deus na vida deles que vai impedir que eles assistem esse programa toda noite. Eles não querem, porque, puxa vida, esse plano de Deus vai atrapalhar meu momento diante da televisão assistindo a Gabriela. Mas fato é que muitas pessoas também, além de todas essas considerações, acham que pecaram demais e queimaram todas as chances de ser usado por Deus para cumprir o propósito e a vontade dele na sua vida. Para essas coisas Deus diz, confie em mim. Para essas coisas Deus quer demonstrar a vontade dele. Para você, talvez você esteja aqui com medo da vontade de Deus porque vai atrapalhar a sua vida pessoal. Com medo da vontade de Deus porque não é 100% de certeza. Talvez achando que você não é mais digno o suficiente de ser usado por Deus. Para você, Deus diz, confie em mim. Eu estou muito mais interessado que você conheça a minha vontade do que você. Estou muito mais interessado de te mostrar a minha vontade do que você em procurar ela. Deus tem muito mais interesse. Deus está mais empenhado em mostrar a você a vontade dele do que você em descobrir. Ele nunca disse, aliás, ele disse, nunca te deixarei, como diz Hebreus 13:5, nunca te deixarei. E ele não vai deixar. Ele também disse, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você, e ele vai. Ele vai. E ele também prometeu, eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos, e ele está com você. Pensamos que a vontade de Deus é difícil de ser encontrada, não é? Quando olhamos a perspectiva da Bíblia é bem diferente. Totalmente diferente. Ele está lá e diz, eu vou instruir você no caminho que você deve seguir. Eu vou instruir. Mas a instrução não vem em dizer com antecedência tudo. A instrução vem, o bom professor é aquele que não dá as respostas, não é verdade? É aquele que leva o aluno a descobrir as respostas. E Deus é mestre nisso. Ele não te dá todas as respostas, mas Ele conduz você às respostas. E quando nós chegamos, ou somos conduzidos às respostas, nós entendemos. Porque se nós recebemos as respostas mastigadas, amanhã já nem lembramos mais delas. Deus nos conduz. Deus normalmente não vai mostrar a sua vontade para que você a considere, sobre o que eu falei antes. Mas Ele vai mostrar a sua vontade quando você estiver disposto a fazê-la. Nada, gente, eu quero encerrar aqui essa manhã com isso, nada vai sustentar um cristão mais, em momentos difíceis, do que conhecer o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus, você constrói sobre ele.
E isso vai ajudar você nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis. E você não aprende sobre Deus indo a seminários, memorizando os atributos de Deus. Você aprende como Deus é na escuridão. Quando você se sentir sobrecarregado, quando você se sentir cheio de medos e incertezas. Ironicamente, você aprende sobre Ele quando você se sente mais sozinho. É quando Deus está mais próximo de você. Parece ironia, mas é assim que Deus age. Por isso eu quero encorajar você essa manhã a aprender sobre o caráter de Deus. Aprenda sobre sua santidade, exulte a sua misericórdia, medite sobre a sua paciência, considere os seus caminhos, medite sobre sua bondade, lembra da justiça de Deus em sua vida, descanse em sua fidelidade, fique aos pés da cruz, memorize suas promessas, ore de volta a Ele os salmos, ore de volta para Ele. Quando você estiver desesperado, diz: Deus, eu estou desesperado, ore de volta para Ele. Testemunhe de sua bondade, anuncie a glória de Deus. Faça isso e você aprende sobre o caráter dele. Ao ponderar sobre o meu futuro pessoal durante essa semana, vejo algumas coisas claramente, outras permanecem em mistério, mas eu me lembro de uma palavra que Jó disse: mas ele conhece o meu caminho, por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Ele sabe o caminho que devo tomar, mesmo quando eu não sei. Ele sabe o caminho que devo tomar, mesmo quando eu não vejo claramente. Não vejo 100%. Ele sabe o caminho que eu devo tomar quando eu estou perdido. Ele sabe. Por isso, Ele me conhece. E olhando para trás, mais uma vez, eu posso contar as bênçãos e ver a mão do Senhor se movendo para o meu bem. Tem uma música muito antiga, mas muito antiga mesmo, que a gente que tem mais tempo de igreja lembra dela, que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando nós olhamos, nós como seres humanos, tendemos a olhar os lados negativos da nossa vida, e é normal. Eu fiz isso semana passada, fiz esse exercício e consegui olhar os lados negativos, mas aí eu fiz o exercício inverso e tentei ver os pontos positivos, que são infinitamente maiores. Então, quando você começar a contar as bênçãos de Deus na sua vida, conte-as de uma vez, e você vai ver e ficar surpreso quanto Deus já fez. E eu fiz isso durante essa semana, e aconteceu tanta coisa que eu não esperava. Mas como dizem aí na rua, né? Foi tudo de bom. Foi tudo de bom. E eu pude ver a mão de Deus nessa jornada da minha vida. Caminhar com Jesus é uma viagem cujo destino se encontra em algum lugar no horizonte. Você não sabe, mas você está viajando com Ele. E mesmo quando nós pensamos, chegamos, a vida dá uma reviravolta e você percebe que tem mais uma curva. E você não sabe o que te aguarda lá. Mas a viagem em si deve ser apreciada. Aprecie essa viagem. Sabe, gente, às vezes nós entramos dentro do carro e a gente se preocupa com o valor do pedágio, se o combustível está caro. A esposa que a cada 50 quilômetros... 50 quilômetros eu fui positivo agora, mas a cada 10 quilômetros quer parar para comer alguma coisa, ver alguma coisa, tirar uma foto. Você fica se preocupando, a nossa viagem não está rendendo. E esquecemos de aproveitar a viagem, de apreciar a viagem, de estar juntos, de passar tempo juntos, e com o Senhor não é diferente. Ele nos convida para uma viagem, e nós embarcamos nessa viagem, e nós nos preocupamos o tempo todo, porque o dinheiro não está dando, porque aqui está atravancando, aqui, e esquecemos de apreciar a viagem. Essa viagem com o Senhor precisa ser apreciada. Não acredite em mitos. Não acredite em mitos. Ande, como eu disse aqui antes, com aquela lanterna. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E ela vai iluminar aqui aquilo que você precisa saber para esse dia. Caminhe. Amanhã, cara, não estou dizendo para você relaxar agora e não fazer provisões para amanhã. Mas dependa do Senhor no dia que se chama hoje. Faça aquilo que você precisa fazer para hoje. Também se coloque na posição de fazer provisões para outro dia, mas não se preocupe em demasia por causa disso. Mas ande. E Deus vai mostrando a você, à medida que você caminha, os planos que Ele tem para você. E eu posso garantir para você, são planos de paz, de bênção, não de maldição, diz Ele em Jeremias. Planos de paz, não de bênção, e de bênção, não de maldição.
E eu quero, nessa manhã, meu desejo essa manhã é que você caminhe assim, aproveitando, apreciando a viagem. E durante essa viagem, você aprendendo quem Deus é. Quem Deus é de verdade, não acreditando em mitos, não acreditando em coisas que são filosofias humanas que são passadas para você, mas verdade que está aqui dentro da Bíblia. Vai para casa, vê se é isso mesmo, busque Deus, aprecie essa jornada. Não engula tudo o que dizem para você, mas faça perguntas inteligentes. Será que é isso mesmo? E Deus vai revelar, como eu disse para você, mais uma vez, a vontade dEle quando você estiver disposto a fazê-la. Que Deus nos ajude. Quero encerrar essa manhã orando pelos aniversariantes que estão nessa jornada do mês de setembro. Caminharam mais uma jornada. Hoje tem o Felipe. Você também, né, Kika? Você fez aniversário. Pode vir aqui já, pode vir. O Julinho fez também. A Gabi também. Tem mais alguém que fez aniversário no mês de setembro? Manda ele aqui. Não sei o que vai ser de vocês daqui a 10 anos. Né? Como diz o Rick Warren, eu não tenho o segredo do sucesso, mas eu tenho o segredo do fracasso. Mas a gente não sabe realmente daqui a 10 anos onde nós estaremos. Né? Gilson, você pode nos ajudar com a música? Gilson é nosso maestro oficial. Tem a Kika também. Pode vir, Miguel. Miguel. 11 anos. Eu já tive 11 anos. Né? Eu lembro. A gente era feliz, né? Aí a gente descobre depois que tantas coisas que tiram um pouco da alegria, mas a gente é feliz. Parabéns, vamos lá, cara. Aniversário. São só esses, parecia que havia mais. Vamos cantar então. Vamos ficar em pé agora, daquela esticadona. Eu sei que a Valentina vai acordar, mas não tem problema, né? Vai dormir depois de... Muito bom. Vamos orar. Sim, Beth. 90 anos hoje. Uau! Que jornada, né? Que jornada. Vamos orar. Qual é o nome dela? Laura. Vamos orar também por Dona Laura, 90 anos. E aqui vocês estão longe disso ainda, mas olha, essa é a jornada. Vamos orar por vocês então nessa manhã, celebrando ao Senhor por mais esse ano de vida que começa para vocês, esse ano novo que começa para vocês, né? E agradecendo a Deus por mais esse ano de vida, né? Vamos orar. Querido Deus, louvamos ao Senhor pela vida dessas pessoas. Agradecemos ao Senhor pela bondade demonstrada na vida deles, em conceder-lhes mais um ano de vida. E nesse dia que nós celebramos juntos, nós nos alegramos juntos com eles, nós pedimos que Tua graça permaneça sobre eles, que Tua bênção repouse sobre eles e que o Teu cuidado esteja na vida deles e de seus familiares. Pedimos que esse ano que inicia para eles seja um ano de aprendizado do Senhor, um ano de realizações também, de conhecimento do Senhor, e que também possam ter um ano extremamente abençoado na Tua presença. Nós os abençoamos assim e nos alegramos com eles, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns, Felipe. Caramba, rapaz. Vamos orar encerrando ainda essa manhã. Domingo que vem vamos continuar na terceira meditação sobre descobrindo a vontade de Deus em nossa vida. São perguntas extremamente importantes. Quero convidar você a estar aqui domingo que vem. Teremos também a ceia, por ser primeiro domingo do mês, e também a dedicação dos nossos dízimos que a gente faz no início do mês. Vamos fazer isso, então, no domingo que vem com alegria mesmo.
nos desafiar nesse propósito. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que tivemos aqui nesse dia, do ministrar do Teu Espírito em nossa vida. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando no decorrer desse dia. Que o Senhor derrame a Tua graça, que o Senhor cuide de nós e que nós temos a chance, que a gente possa ter a chance desse dia ainda, de conhecer o Senhor melhor. E eu oro nessa manhã que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, vão em paz. Vocês que nos visitam, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E Deus abençoe.